Saudações, galera do Quadrinho Raiz, você está no Museu dos Quadrinhos aqui do canal Gico HQ e hoje vamos ver a terceira parte da saga de Thanos sem o Thanos. Comigo aqui, depois da vinheta. Que a força esteja com vocês, meus jovens, bem-vindos ao canal mais raiz quando o assunto é quadrinhos aqui do YouTube. O canal Gico HQ resgatando quadrinhos antigos para você. E hoje vamos falar aqui, ó o manequim maravilha, formatinho, a saga de Thanos, que traz a terceira parte dessa história, esse arco compilado pela Editora Abril na década de 90. A gente vai ver cada uma das histórias já depois desses avisos. Tá a fim de desenhar comigo? Passa lá no Instagram. Todo dia eu estou fazendo desenhos, dando dicas de desenho lá no Instagram, Desenhando com Gico. Então estou te esperando por lá. Lá o nosso papo é diário e o feedback lá é muito legal, porque o retorno é imediato. Respondo as perguntas da galera, faço perguntas. Cara, muito maneiro. Passa lá, tá bom? Segundo recado, vai comprar teus quadrinhos? Pô, dá uma moral pra gente aí. Compra aqui ó, nos links que estão na descrição do vídeo, que aí eu ganho uma comissãozinha lá da Amazon, beleza? Você vai me ajudar. Obrigadão. E o terceiro aviso, super rápido, é o seguinte: já está à venda o quadrinho novo do Esquadrão Vitória. Olha aí que maravilha, apoiado no Catarse. Agora você também pode adquirir, se você não teve a oportunidade de comprar na campanha do Catarse, o quadrinho já está à venda lá na loja do Salomão Ventura. Tem os outros quadrinhos também, né? Tem as aventuras do Salomão Ventura, tem o quadrinho anterior do Esquadrão Vitória, tem um pacote lá que você leva tudo, inclusive os cards com os personagens, ó, coleção de cards maneiríssima, muita coisa à venda lá. O endereço está aqui direto no link que eu coloquei, a loja do Salomão Ventura. Você pode passar lá e garantir o seu, beleza? Dados os avisos, bora para falar de gibi. A saga de Thanos, a terceira parte, esse é o manequim que está aqui. O meu tá até novinho, ó. Chega a tá brilhando ainda. Aqui a gente vai, na verdade, não tem o Thanos, mas os editores aqui fizeram um compilado das histórias do Warlock, que na verdade vai ser o grande antagonista do Thanos na segunda parte. A primeira parte, que eu já gravei, você pode ver aqui nessas cartelas. Quem combate o Thanos são os Vingadores auxiliados pelo Capitão Marvel. E a segunda parte, a parte, vamos dizer assim, mais viajada da história, desenhada aí com argumentos também do Jim Starlin, já vai ser o Warlock, o grande antagonista do Thanos. E aqui os editores da Abril fizeram o quê? Apresentaram pra gente essas histórias originais que são um pouquinho diferentes do que Jim Starlin veio fazer depois, né? Aqui o que os autores fizeram, primeiro Kirby e com Stan Lee em histórias do Quarteto Fantástico e do Thor vão apresentar quem é o Warlock, né? Uma criatura que foi na verdade criada aqui na Terra, era para ser o suprassumo do ser humano. E depois a gente vai ver como que o Roy Thomas e o Gil Kane pegaram isso e transformaram numa alegoria para a história de Cristo como sendo o salvador da Terra. Então a história não é bem aquela saga cósmica que a gente vai ver na parte seguinte, não. Mas eu acho interessante trazer para vocês a origem do Warlock, que é um personagem que eu acho muito maneiro, muito maneiro. Então acompanha aí as histórias, eu tentei dar uma resumida legal para o vídeo não ficar muito longo. E daqui a pouquinho eu volto com as novidades da semana que vem, beleza? Confere aí. A saga de Thanos número 3 foi publicada pela Editora Abril em setembro de 92. A primeira história foi publicado originalmente em Fantastic Four número 66 de 1967. Ben, Sue e Reed chegam à casa de Alice e não encontram ela. Ela havia marcado um jantar com eles, ela não está ali. Eles acham aquilo meio estranho, o Coisa fica até zangado com o Reed, dá uma pancada nele aqui. E a gente vai ver que a Alice tinha sido levada por um grupo de cientistas a um local chamado Cidadela da Ciência. Bom, eles querem que a Alice use seus dotes de escultora para fazer a escultura de uma pessoa. A gente vai saber quem é já. O Reed desenvolve então um aparelho que faz a leitura térmica do local para poder descobrir o que aconteceu com a Alice. Enquanto isso, lá na cidadela, os cientistas vão explicar para que eles precisam da Alice. Eles criaram uma criatura perfeita, um ser humano evoluído, que seria o próximo passo evolutivo da raça humana. Só que a criatura tem tanta energia que ficou impossível que eles chegassem perto ou visualizassem a criatura. Então eles querem que a Alice faça uma escultura desse ser para que eles possam ver como que a criatura se parece. Lá de volta no apartamento da Alice, o aparelho do Reed está pronto e eles conseguem visualizar a Alice sendo levada por um daqueles cientistas para a cidadela.
E de volta lá na cidadela, a Alicia, junto com um dos cientistas, adentra naquela câmara onde está a criatura. E aqui termina a primeira parte. A segunda história foi publicada em Fantastic Four número 67 de 1967, quando se abre o casulo. Stan Lee, Jack Kirby e Joe Sinnott. Bom, o Reed desenvolveu aqui uma pulseira que faz com que eles possam perseguir aquele portal onde a Alice havia entrado e chegarem no mesmo lugar para onde ela foi levada. Enquanto isso, lá na cidadela, a Alice e os cientistas já estão naquela câmara onde está a criatura, e ela sente que a Alice não é uma ameaça. Apesar do cientista ficar imobilizado, a Alice consegue adentrar, avançar em direção a tal criatura. Os cientistas então vão contar para nós, leitores, que eles não são nada do bem, eles são do mal, na verdade. Então desenvolveram aquela criatura super poderosa para auxiliá-los na conquista do mundo. A Alice consegue entrando na caverna até chegar perto a um casulo com esse visual maneiríssimo que o Kirby imprimiu aqui, uma coisa alienígena, né? E a criatura consegue, ela tem um certo diálogo com a criatura. Enquanto isso, lá no prédio do quarteto, o tal bracelete que permite que o quarteto avance pelo portal está pronto, e o quarteto, na verdade o trio, né? O Ben, o Reed e o Johnny avançam pelo portal, chegando lá na cidadela. Aí o pau come na casa de Noca, e o quarteto em busca da Alice, e ela tentando dialogar, chegar num bom acordo ali com a criatura dentro do casulo. Uma criatura é ameaçada por um dos cientistas que se arrependeu do que fez, desse plano. Ele acaba vendo que não devia ter feito aquilo, mas aí é tarde demais. O casulo emite uma energia muito forte e acaba iniciando um processo de destruição daquele local. O quarteto só tem tempo de pegar a Alice e sair dali. Enquanto isso, a criatura começa a destruir tudo, inclusive os cientistas. E na última página ele aparece como ele realmente é, um ser de pele dourada, cabelo louro, uma figura meio divina, né? E ele destrói tudo e se isola dali. Aí acaba a parte 2. A terceira parte foi publicada originalmente na revista do Thor, Mighty Thor 165 de 1969, intitulada Ele. Tem texto de Stan Lee, desenhos de Jack Kirby e arte final de Vince Colera. O Thor, a Sif e o Balder estão sendo homenageados pelos exércitos aqui das forças de paz dos Estados Unidos por terem evitado que um artefato do espaço caísse e destruísse parte da cidade de Nova York. Eles então vão até um centro de pesquisa onde aquele artefato foi guardado, acompanhados ali pelo general. E aí, dentro daquele artefato está o casulo do Adam Warlock. Ele que foi trazido de volta à Terra pelo Vigia. Ele conta aqui que estava vagando pelo espaço após aquela explosão lá da cidadela da ciência. Ele se isolou para o espaço, acabou desenvolvendo novamente o casulo protetor. Só que o Vigia encontra aquele casulo, identifica que ele é uma coisa da Terra e leva de volta para lá. Só que aí o Warlock, que aqui ainda não se chama Warlock, o nome dele aqui é somente Ele, quer pegar a Sif para ele, só isso. O cara dá uma louca aqui nele que quer a Sif de namorado, o Thor, lógico, que não quer deixar. E aí tem um combate entre os dois. A criatura chamada Ele vai para um outro planeta, e aí eles começam um combate lá, só que aí tem a intervenção da Carnila, que ela tá aqui apaixonada pelo Balder, como sempre, e aí acaba atrapalhando ali a luta do Thor contra o Ele, que aproveita o ensejo para desaparecer com a Sif. E o Thor fica o siri na lata. Aí acaba aqui a terceira história. A quarta história, chamada O Deus Vingador, com texto de Stan Lee, desenho de Jack Kirby e arte final de Vince Coletta, foi publicada originalmente em The Mighty Thor 166 de 1969. O Thor aqui está contaminado por algo chamado a loucura do guerreiro. É um estado de torpor, o cara fica tão irado que ele perde o controle, né? Ele fica irracível, fica totalmente incontrolável. E aí o Thor está dentro desse frenesi de luta e ele quer encontrar o Warlock. Eles vão então, através do feitiço do martelo, do Mjolnir, eles encontram o planeta onde está o Warlock e começa aqui um combate do Thor contra a criatura chamada Ele, para pegar a Sif, né, que aqui está como uma mera donzela em perigo. E o Thor está tão poderoso devido a essa loucura do guerreiro que ele vence facilmente aqui
ele, né? Ainda sem o nome de Warlock. E aí o cara amedrontado, tá apanhando, levando a costa do Thor. O que ele faz? Ele foge dali, ele cria novamente o casulo protetor e se isola para o espaço. Pra nossa história termina aqui. O Thor depois vai ter que sofrer as consequências junto a Odin por ter sucumbido a essa loucura do guerreiro. Mas isso é papo para outro vídeo. A quinta história foi publicada em Marvel Premiere número 1 e vai trazer essa nova versão de Warlock, uma coisa meio Cristo. Você vê aqui até na splash page ele já está com essa posição de Jesus Cristo crucificado. A gente vai ver a história do autoevolucionário, ele vai explicar aqui um pouquinho como ele se tornou tipo um semideus e depois retornou. Uma história envolvendo o Hulk, mas que não vem muito ao caso. Ele aqui está vagando pelo espaço, ele encontra novamente ali o casulo do Warlock vagando pelo espaço e ele começa uma comunicação com aquele casulo e aí o Warlock vai contar a história dele, o combate com o Thor, toda aquela a história dele até então, né? E aí o autoevolucionário começa a falar com o Warlock dos planos dele de criar uma terra onde o mal não exista, e ele chama esse local de Contra-Terra. E essa terra que ele vai criar, assim como Deus, né, fica numa órbita ao redor do Sol, como a Terra, só que do outro lado do Sol. E aí uma terra não vai ter contato com a outra. Ele faz um paranauê lá, que aí existe uma evolução rápida na humanidade, na vida dessa nova terra, né? Que ele faz inclusive com um fragmento da terra antiga. Só que quando ele vai descansar para poder, assim que a raça humana surge, ele vai descansar no 7º dia, né? Assim como Deus. E aí chega um dos asseclas lá das criaturas que ele havia engendrado, chamado Homem-Esfera, e aí o líder desse cara, né, o Homem-Esfera lá, que parece um coiote, um lobo, ele acaba inserindo o mal na história dessa terra, o que não deveria acontecer. E aí a história degringola e a terra fica como se fosse a nossa terra mesmo. Quando o autoevolucionário acorda, tenta impedir os planos do Homem-Fera, mas aí já é tarde demais, e aí começa um combate dele contra o mestre dele, né, o autoevolucionário. O Warlock vê aquilo tudo, sai do casulo já com sua roupinha, com esse trovão estampado no peito, e aí protege o autoevolucionário, impedindo assim que o Homem-Fera matasse, né? E aí o autoevolucionário decide que vai destruir a Terra, né, porque aquela Terra está contaminada novamente com a maldade, e o Warlock se oferece para poder tentar redimir, né? Ele vai até aquela terra e redimir aquele povo para poder salvá-los. Então fica muito clara aí essa semelhança com a história de Cristo, né? Deus sendo autoevolucionário e o Warlock sendo enviado dele até a terra para poder redimir a terra dos pecados. Aqui acaba a quinta história. Na sexta história, a gente já vai ver o Warlock caído nessa contra-terra. Ele acorda desmemoriado ali e encontrado por um grupo de jovens pacifistas. Esses jovens são filhos de políticos, chefes de polícia, ou seja, pessoas influentes na sociedade que estão descontentes com o rumo que as coisas estão tomando. O Warlock acaba se unindo a ele e aí já começa a demonstrar alguns poderes ele consegue pacificar e trazer paz só no olhar. E o autoevolucionário havia dado para ele, antes dele vir para a Terra, uma joia espiritual, e ele ainda não sabe bem o que essa joia faz. Bom, enquanto isso a gente vai ver as séculas do Homem-Fera interferindo nessa Terra aqui também. Os pais dos jovens chegam lá naquela fazenda onde estão eles e o Warlock, acusando o Warlock de ter sido sequestrado ou cooptado as crianças, como ele fosse tipo um guru. E aqui ele já atende pelo nome de Adam Warlock. Warlock em inglês quer dizer feiticeiro, tá? E esse nome Adam foi dado por uma das crianças aqui que tá com ele, esses jovens que estão com ele. Bom, eles estão ali conversando sobre esse fato, né, das crianças terem sido sequestradas ou não por ele. De repente, uma das criaturas feras chega para atacar o Warlock. Aí ele se lembra de tudo que aconteceu, a joia espiritual é ativada e ele acaba protegendo os jovens ali e derrotando aquelas criaturas bestiais. Aí acaba aqui então a sexta história.
A sétima história começa com o Alto Evolucionário decidido a destruir a Contra-Terra. Ele acha que surgiu uma expedição da Terra que vai acabar dando a volta no Sol e encontrando a Contra-Terra, e ele não quer, ele acha que isso vai ser prejudicial para ambas as terras e as duas iriam acabar se destruindo. Mas aí ele acaba cedendo aos pedidos de Warlock, convoca ele para poder explicar os planos dele. O Warlock implora, pelo amor de Deus, novamente para que ele dê uma chance para que ele consiga salvar a Terra, dessa Contra-Terra, dos seus próprios desígnios. Eles então, ele e o grupo de jovens partem para uma cidade grande, e aí eles querem notar qual é a fonte do mal, né, que está contaminando aquela terra. Acabam topando com um profeta, desses profetas do Apocalipse. Eles estão lá dialogando com o profeta, são atacados novamente por um grupo desses seres bestiais. O Warlock luta contra os seres, e aí o profeta sente que sabe, ele fala assim: eu sei qual é a origem do mal, e ele está convocando você. Aí aponta para o Warlock e diz que pode levar o Warlock até a fonte desse mal. Eles acabam entrando lá no bueiro e caem no esconderijo, e aí o Warlock percebe que na verdade aquele profeta era o Homem-Fera disfarçado. Acaba aqui então a sétima parte. A oitava parte já foi publicada, a anterior também, já o título passa a chamar Warlock, né? Essa aqui é a segunda edição, ela foi publicada em 72. Essa aqui já vai ter desenho do John Buscema, só que a arte final do Tom Sutton praticamente distorce a arte, você nem reconhece quase os traços de John Buscema aqui. A gente vai ver o Warlock preso então lá pelos asseclas do Homem-Fera, naquele subterrâneo, e o Homem-Fera vai usar de um artifício aqui, de um controle mental, vai fazer com que o Warlock comece a enxergar a Terra de uma outra maneira, essa Contra-Terra, né? E ele acaba se voltando contra aqueles seres, ele julga ter sido traído pelos habitantes e pelos amigos jovens dele ali, e aí ele consegue, é mais ou menos como fosse o demônio tentando Cristo no deserto, mais ou menos isso que eu senti. E ele começa a atacar todo mundo, destruir todo mundo, até que um holocausto nuclear é engendrado, né? Uma coisa assim, uma destruição total do planeta, da Contra-Terra. E aí quando ele está ali confrontando por último com os aliados dele, os meninos, né, que são amigos dele, ele consegue se livrar daquela dominação mental e ver que na verdade tudo era o Homem-Fera trabalhando aquilo contra ele, né? Ele combate o Homem-Fera e esse Homem-Fera acaba desaparecendo, não fica muito bem claro, ele volta a ser um lobo, ele some ali daquela realidade, e o Warlock então vê que tudo não passou de uma ilusão. E aí termina aqui a parte 8. A última parte de hoje vai trazer as histórias publicadas em Warlock 3 e 4, unidas numa história só, de 72. A gente vai ver o Warlock aqui e os jovens amigos num barco, passeando pelo mar, e aí de repente o Warlock é convocado pelo Alto Evolucionário, e eles vão relatar toda a história do Warlock até então, né, um flashback, e o Warlock acaba voltando lá depois desse contato. Toda vez que ele volta de um contato com o Alto Evolucionário, ele volta sem energia. E a gente vai ver um dos seguidores do Homem-Fera, uma criatura meio anfíbia chamada Trax, e ele está querendo se vingar contra o Warlock pela morte do Homem-Fera. Ele está lá num submarino que é ao mesmo tempo uma nave, cria um redemoinho ali, e o Warlock entra em combate com ele para poder salvar os jovens, né? Ali quase se afoga ali com esses tentáculos mecânicos, mas consegue sair dali, vai em direção à lancha, e eles vão em direção a um centro de pesquisas onde está o pai de uma das jovens, né? Eles ali estão testando foguetes, alguma coisa assim. Nesse teste de naves espaciais e foguetes, aquele submarino vira uma nave e ataca esse foguete que estava partindo. Aí o Warlock tenta impedir que isso cause mais dano, entra em combate com esse Trax, e aí, cara, o Trax, a primeira coisa que eu tenho que falar é a arte do Gil Kane, né, cara, como é dinâmico, essa cena de luta aqui demonstra muito bem isso. Mas assim, essa história é solta, é meio sem propósito, sabe? Depois essa criatura acaba virando um outro Homem-Fera, quer dizer, ele já era uma fera, acaba virando outra fera com uma cara de javali. Aqui eu acho que o roteiro do Roy Thomas se perde um pouquinho, a história não termina, não conclui muito bem, mas no final das contas o que acontece aqui é que um dos jovens acaba sendo morto por essa criatura fera, né? O Warlock não consegue impedir, né, a morte dele,
no combate ele acaba tendo que escolher, igual o Superman no filme, né, o Super-Homem, escolher entre salvar a Lois ou impedir os mísseis. É isso que acontece aqui. Ele prefere impedir os mísseis de explodir, e o jovem acaba caindo e morre quando cai ao solo lá. Aí a história termina assim, sem terminar na verdade, né, com o Warlock triste pela morte de um dos jovens, e aqui acaba essa parte da saga de Thanos sem o Thanos. Então é isso, a saga de Thanos continua aqui então na próxima edição, que aí até a metade ainda tem histórias de Jill Kane e tem Herb Trimpe, porque ele já vai migrar para as histórias do Hulk, tá? Então tem ainda uma coisa meio old school, mas a outra metade da história a gente já pega o Jim Starlin, tá? Aí já vem aquela grande saga cósmica que deu, inclusive, foi uma mola motivadora para a saga dos Vingadores no cinema, né? O grande pano de fundo do Thanos tem origem nessas histórias do Jim Starlin. Então, caso vocês queiram que eu volte para a saga de Thanos e do Warlock, é só deixar aqui nos comentários, que vai ser um prazer eu reler essa saga todinha com vocês aí, beleza? Agora na semana que vem, a gente vai ter sessão tripla minha aí, ó. Fora que agora tem a playlist Desenhando com o Gico, né, o sketchbook do Gico, onde eu compartilho algum do material que eu faço lá no Instagram, eu estou compartilhando aqui com mais detalhes. Então eu faço comentários sobre desenho, material usado, técnicas que eu usei. Então agora essa playlist sketchbook do Gico é atualizada 2, 3 vezes por semana. Vão enjoar de me ver aqui. Mas essa é só para quem curte desenho, né? Quem curte quadrinhos de repente não vai gostar, não sei. Dá uma chance, os vídeos são menores também, 8 minutos, 7 minutos, eu acelero um pouquinho o processo. Mas vamos para os quadrinhos. Quarta-feira que vem, olha o que vai ter. A volta de Bracan no quadro Mestres do Quadrinho Brasileiro. O Bracan do nosso querido, meu ídolo, Mozart Couto. A gente vai trazer aqui essa história, olha que livro bonito. Então a gente vai trazer essa história aqui que eu não abordei ainda. O Bracan que eu abordei aqui foi a revista, né? A gente vai ter no edição de colecionador o Almanac Conan e Sonja número 3, com a história do John Buscema, maneiríssimo, sexta-feira. E domingo ele tá de volta, o Super-Homem do John Byrne, olha aí, ó. Eu falei que era John Byrne que voltava, só tinha que ver aqui na minha planilha qual das histórias do Byrne. Então o Super-Homem do John Byrne de volta no domingo que vem, no Museu dos Quadrinhos. Então tem Gico pra todo mundo aí, vai muita história, muito vídeo pra vocês na semana que vem, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Gente, um apelo que eu vou fazer a vocês, por favor, se você pode ficar em casa, fique em casa. A situação está pior do que estava quando eu comecei essa série de vídeos mais intensa, que eu comecei e falei, gente, eu vou trazer mais vídeos para que vocês possam ficar em casa, ajudar um pouquinho a relaxar, o negócio está muito tenso. Então, cara, eu vou pedir, por favor, se você pode ficar em casa, fique em casa. Dá essa ideia para alguém que está assim mais rebelde, não, isso aí não tem nada a ver, eu vou sair, eu vou fazer festa. Por favor, cara, por favor. Não só por você, mas por todo mundo, tá? Esse momento onde você pode fazer isso por alguém, né? Por seu semelhante, até por alguém que você não conheça. Fique em casa se você pode. Se você não pode, se proteja o máximo possível. Festa nem pensar, barzinho nem pensar, sabe? Não é a hora. Não é a hora. Então, por favor, tá? Se você puder fazer isso aí, eu vou agradecer. Faça isso. Vamos fazer essa coisa passar mais rápido, porque a gente já estava vindo descendo essa coisa, de repente todo mundo deu a louca, não, chega, não quero mais, e tá dando no que tá dando. Então se cuidem, por favor, e cuidem dos outros, as pessoas que você ama e as pessoas que você nem conhece. Conto com vocês. A gente se vê semana que vem aqui. Tchau, tchau.